Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá qual for o horário e o dia que você esteja vendo isso. Eu estou gravando agora à noite, inclusive estou com meu uniforme de gravar à noite, chama pijama, né? Eu nem ia gravar esse vídeo hoje, porque eu tô assim bem cansada, mas eu achei necessário, até para eu não me perder assim na questão dos estudos que eu estava bem hoje, né, no dia de hoje, lendo sobre o vídeo que eu pretendo fazer, né? Então eu ia deixar mais pra frente por causa do cansaço. Então, se vocês me verem bocejar, é isso, é vida de servidor público, viu, gente? Acontece. Ou se eu errar a linha, é isso, porque eu realmente estou muito cansada. Mas eu acho, né, levei em consideração que o vídeo de hoje seria bem legal e bem importante, por isso eu queria trazê-lo o mais rápido possível, né? Eu tô lendo, no momento, A Arte de Formar o Espírito, do François Charmot. Eu acho que meu francês é péssimo, para não falar inexistente. Né? Então eu acredito que essa seja beira, né? A pronúncia correta. Ele também tem um subtítulo que é o Arte de Formar o Espírito e de Passar nas Provas. E assim, eu tô lendo ele, eu ainda tô bem no início, né? Eu comecei, para se falar a verdade, eu li ele um pouquinho no sábado e li mais um pouquinho hoje, né? Então eu tô aqui bem no início. Você viu, eu faço marcações, não sei se dá pra ver, né? Tá meio desfocado e tal. Faço marcações, acho necessárias, até porque o que me interessa nas leituras que eu faço, quando são leituras de estudo, eu costumo sempre passar, né, para o Word para ter essa documentação. Mais ou menos seria considerado ali um resumo? Não, mas uma lembrança do que é o livro. Né? Eu deixo as marcações nos livros e tenho sempre, costumo ter sempre um resumo, entre aspas, né? Das partes que eu considero importante nos livros que eu leio. E tem um capítulo aqui, e é dele que a gente vai falar hoje, que eu li ele hoje, né, que chama O Trabalho Pessoal. Né? O autor coloca esse título no livro. É um livro que te dá orientações de estudo, ok? De como se estudar, de se estudar bem, né? O próprio título da obra já fala sobre isso. E eu li esse capítulo, O Trabalho Pessoal, e eu achei ele um baita de um capítulo, cara. Eu achei que o autor aqui acertou em cheio. Assim, pode ter deixado escorregar uma ou outra coisa, né? Mas a gente tem que contextualizar tudo também. Eu achei um baita de um capítulo e acho que ele merece ser passado para frente. Acho que, na verdade, se você não tem interesse, eu comprei esse livro na promoção na Amazon, mas aparentemente ele é um livro até bem caro. Mas se você tem interesse, eu sugiro que, tipo, pode comprar só por esse capítulo que eu acredito que vale muito a pena, sabe? Então, tá aqui no princípio, ele vai falar pra gente. Eu vou ler o trecho aqui para vocês, que é já até pra gente dar uma contextualizada do que se trata. Para ser pessoal, é preciso, portanto, dividir as dificuldades em tantas partes quantas for possível e necessário para melhor resolvê-las. O fervor, a pressa, a ânsia para correr, a necessidade de devorar as páginas, a impaciência para atingir os objetivos são os piores inimigos do trabalho pessoal, pois nesse momento tudo que penetra no espírito está em estado de massa confusa, em que nada é distinto, nada é assimilável. Nunca estude diversas coisas ao mesmo tempo. Lance todas as suas forças sobre um mesmo ponto. É a condição necessária para a atenção voluntária. Cara, eu achei isso aqui fantástico. Achei esse negócio aqui fantástico. Ele realmente resumiu, né, como se fazer um bom estudo. Como se fazer um bom estudo. Porque vamos levar em consideração, às vezes, as pessoas querem estudar tudo de uma vez, quando são concurseiras ainda, ou são jovens estudando para o Enem, ou talvez nem jovens, mas né, tá estudando para o Enem, e fica ali transtornado porque é aquele monte de conteúdo e quer abraçar aquilo tudo de uma vez.
é sabido que vai, né? Sabido, soubedo, soubedo. A gente sabe que é uma coisa que vai dar errado, né? Porque quando a gente abraça muitas informações, a gente acaba deixando passar muitas coisas e provavelmente uma boa parcela delas importante, né? E, por exemplo, tem a questão da quantidade, ele ainda fala aqui da quantidade de páginas e de livros que a gente costuma devorar. Porque hoje as mídias sociais, no geral, quando se trata, né, de booktubers, Instagrams que falam de livro e tudo mais, as pessoas têm aquela ânsia de quanto mais melhor. Eu sou produtivo. Quanto mais livros eu ler, mais produtivo eu estou sendo, mais conteúdo eu vou estar gerando, né? E eu sempre fui uma leitora lenta, para dizer bem a verdade, assim, eu não sou... Exceto assim, quando a gente lê ficção, que não é, né, uma literatura que eu vá fazer um estudo mais profundo, né? Talvez, e mesmo assim eu ainda sou perto das outras pessoas, eu sou uma leitora bem lenta, né? Mas não é uma coisa que eu sofro com isso, tá bom? Eu leio uma média, porque a maioria dos meus livros que eu leio, eles são estudados, então gira em torno ali de 25 a 30 livros por ano, talvez, ou talvez até menos, né? Assim, mas eu não me importo com os números. E é isso que o François, ele fala pra gente, eu acho que ele foi bem claro nessa questão. A gente às vezes quer abraçar o mundo na questão de ler tudo que precisa ser lido e a gente se perde, sabe? Acaba não angariando as informações que a gente deveria angariar. Uma leitura ela tem que ser prazerosa, né? É óbvio, quando se fala de estudo e quando é uma coisa mais complexa, nem todo estudo é bom de ser feito, né? Mas a maioria é necessário que seja. Mas suponhamos que a gente está lendo literatura para diversão, né? Tem que ser uma coisa prazerosa e não uma questão de quantidade, sabe? E parece que hoje as redes sociais em geral elas gospem isso em você. Você tem que ter quantidade, você tem que ler, sei lá, 30, 40, 50. E tem gente que lê uma pancada mesmo de livro, de 70 a 100 livros. Eu acho isso impressionante. Eu acho que a pessoa tem que viver disso, porque eu realmente eu não consigo. Então, para se ler mais, o que a gente tem que ter? Tempo, gente. Porém, a maioria de nós não vive de YouTube. YouTube não rende dinheiro para muitos de nós, Instagram também não, e a gente faz isso por diversão ou faz os estudos porque, enfim, a gente estuda para a gente poder estar se melhorando, né? Então, às vezes, e o François fala sobre isso, é bom que se a gente pega um livro de estudo, que a gente se debruce sobre ele, se for necessário 2, 3 meses, não interessa o tempo, mas que a gente pegue para a gente o que necessário for daquele livro e não o leia correndo ou faça um estudo correndo sobre ele para no final não adquirir nada só porque tinha, sei lá, 5, 3, 4, 5, 6 livros na frente, teria que ser lidos rápido. Sabe? Não tem essa necessidade. É muito melhor um livro, você gasta 3 meses num livro, do que você ler o livro rápido e não absorver nada de necessário. Tudo, né, de bom que o livro possa vir a oferecer para você. Né? E ele fala isso aqui bem claro, deixou isso bem claro, e eu acho que trazendo essa questão para os dias atuais, ela fica mais clara ainda, né? Porque, como eu disse, as redes sociais acabam cobrando essa urgência, essa quantidade, e a gente tem que ter em mente que sempre a qualidade dos estudos, a qualidade da leitura, ela tem que estar numa posição mais alta do que a quantidade. A quantidade tanto faz, sabe? Porque você pode ter lido 5 livros de estudos ou não, e ter feito isso correndo só para ter quantidade, mas e a qualidade? O que você reteu daquilo ali, né? A gente precisa entender que reter o que o livro tem de bom a lhe oferecer
é que é importante. Essa é a vantagem de se estudar um livro. Essa é a vantagem de se ler uma boa literatura. É reter aquilo, sabe? Se você reter o conteúdo, né, o conteúdo de que ele seja um bom conteúdo, você reter aquele conteúdo para si. Agora tem gente que, sei lá, lê um livro em uma semana, tudo bem que eu sei que tem leitores rápidos, eles existem, não é o meu caso. Ele lê um livro de, sei lá, 500 páginas em uma semana e já emenda com outro de 500 páginas e já lê em uma semana e às vezes está lendo 3 livros ao mesmo tempo. Mas está retendo informação? Essa é a pergunta que se faz, entende? Você está retendo informação fazendo isso? Se tiver, tudo bem, né? Sem problema. Aí é o ciento, não tenho nem o que falar. Mas se não tiver, eu aconselho que você repense sua postura sobre a leitura. A quantidade, por mais que os tempos atuais, modernos, venham exigir isso da gente, é uma exigência que eles fazem, mas cabe a nós aceitá-lo ou não, né? De preferência, não aceitar. E, em seguida, o François fala aqui também um pouco sobre a questão do local de estudos, né? Vou ler novamente uma passagem aqui, porque eu acho que para ficar mais claro, para eu deixar claro para vocês o que eu queria trazer com essas passagens desse livro que eu estou lendo, porque realmente eu recomendo, vale só por esse capítulo mesmo. E ele continua, né, falando, e ele fala: é preciso ainda efetuar uma outra divisão, mais íntima. Trata-se de afastar todas as imagens que possam causar distração, empregando até mesmo meios físicos, como por exemplo, encerrando-se sozinho no quarto, envolto em silêncio absoluto, manter o ambiente escuro, exceto o ponto luminoso sobre o livro aberto, não erguer os olhos da tarefa, acalmar o frêmito nervoso dos membros, por meio de que uma infinidade de estímulos externos reduz as migalhas à atenção voluntária. E se vocês são obrigados a estar em sala de estudos repleta, precisam ajudar o supervisor a manter a disciplina tirânica e inflexível do recolhimento perfeito. O trabalho só é pessoal quando se sacrifica corajosamente tudo aquilo que agrada, mas divide e distrai. Não se pode ser pessoal sem abnegação. E eu tinha falado isso em alguns vídeos anteriores, que é aquela questão da gente ter um local para a gente poder estar realizando os nossos estudos. O quão necessário isso se faz, porque é aquela questão. Você já tentou estudar num local que está com muito barulho? Se você tentou, você sabe que não vai dar certo, né? Então, essa é a importância da gente estar eliminando distrações. E qual, na atualidade? A maior distração que a gente tem quando a gente vai estudar? Aqui, ó. Telefone. Isso é uma merda, tá? A palavra essa é uma merda na hora de estudar. Então, agora eu estou gravando o vídeo aqui, mas quando eu estou estudando, ele não fica aqui. Ele fica no quarto do lado e no modo avião. Sabe? Porque realmente é aquele negócio, a gente pode até deixar ele no modo avião do nosso lado, porque se essa merda tocar, se essa merda fizer qualquer... Ele não precisa, né? Se vai estar no modo avião, não vai fazer barulho nenhum, mas a gente vai ter aquele negocinho, sabe? Aquela mão nervosa, que a gente vai pegar ali, vai querer pegar para ver o que está acontecendo. Porque as redes sociais trouxeram isso pra gente. É aquela questão, parece que a gente está perdendo algo, né? Mas não estamos, a gente está perdendo porra nenhuma. Você vai depois abrir o Instagram, aquelas notícias fúteis ainda estarão lá, né? Ou, se não for notícias fúteis, mas ainda vai estar lá todo aquele processo para você rolar o feed, vai acontecer, de você passar por stories. Então, a gente tem que, às vezes, é um processo de meditação mesmo, eu acho. Entender que a gente está sendo sufocado pela tecnologia atual, mas cabe a nós dizer sim ou não a isso, sabe? Então, quando eu venho estudar, o celular fica no quarto do vizinho, ele não fica aqui. Porque não tem como. Eu me conheço,
a tentação de ver o Instagram, de ver principalmente o YouTube, que é a rede social que eu mais gosto de usar, vai ficar ali, ó, tá ali perto, tá fácil, pega lá, entendeu? Então, a necessidade de se manter as distrações do lado de fora de onde você estuda. Se você ainda não tem a oportunidade de ter um local silencioso para estudar, aconselho no momento usar fones de ouvido, aqueles grandões, sabe? Tipo abafador de ruído mesmo, ou um abafador de ruído, se você preferir. Usa, sabe? Porque é necessário para estudar silêncio. Você não vai conseguir estudar se sua família for muito barulhenta. Você pode até estar num quarto ali, que né, seria o mais indicado, mas você vai ter que usar um fone ou um abafador de ruído. Porque o barulho realmente ele vai te distrair. E o celular também. A gente tem que ter um cuidado com essas distrações, sabe? Que vão vir a prejudicar muito a gente. Porque uma hora de estudos, quando ela é bem feita, ela vale por 5, ok? Você precisa estar somente concentrado 100% naquilo, naquela uma hora de estudo. Se você consegue ter mais horas, perfeito, mas concentre-se nessas horas. Depois você vê o mundo à sua volta, mas enquanto você está estudando, desliga o mundo à sua volta. Desliga ele para você poder ter um estudo produtivo. Porque só assim, para você buscar pelo conhecimento. De outra forma, você vai ficar ali rolando o dedinho no feed, querendo ou não. E ele também, o François deixa isso claro quanto à questão do exercício. Estudar é um exercício. Ele fala em outras partes aqui. E eu já acentuei isso para vocês. É um exercício. Se você começar a estudar hoje, você não vai conseguir começar a estudar estudando 3, 4, 5 horas. Não. Até a gente vai falar um pouco depois sobre essa quantidade de horas aí. Porque eu vejo muita gente falando, eu estudei 8 horas líquidas. Estudei 12 horas líquidas. Cara, é uma coisa que eu tenho assim, dificuldade de entender. Tá? Eu até aceito que possam ter pessoas que conseguem realmente fazer isso. Mas eu tenho dificuldade para entender e aceitar essa questão. Mas no futuro a gente fala sobre isso. E se você está começando a estudar hoje, a ter uma vida intelectual, acadêmica, hoje, você não vai sentar e conseguir fazer 2 horas, 3 horas diárias de estudo. Não, você vai começar gradativamente, tá? Você pode usar até aqueles métodos que eles usam, Pomodoro. Bem, eu não sei muito bem como funciona isso. O meu método chama Punda na Cadeira, né? Eu acho que eu comecei de pouco em pouco. Eu comecei estudando meia hora, às vezes 20 minutos, levantava, voltava, tentava mais uns 10 minutos. Foi assim gradativamente. Isso é um percurso que eu venho fazendo há 10 anos. Hoje eu consigo facilmente sentar e estudar 5 horas diárias. Mais do que isso, na quinta hora ali eu já começo a dar problema, sabe? Meu cérebro já começa a não estar tão focado assim. Então, 4 horas para mim é o razoável, assim, é o que eu realmente sei que eu vou conseguir com total atenção, com plena atenção. E vai ser esse exercício diário que você vai ter que fazer, se você quer ter uma vida acadêmica ou intelectual. Se você é estudante, independente de qual setor você for, se você quer ser um bom estudante, você vai precisar bunda na cadeira. Bunda na cadeira. É isso que você vai precisar. E com o tempo, aqui ele fala também sobre a questão de bons professores, maus professores, bons cursos, ruins, né? Maus cursos. O que acontece? Com o tempo, você vai se tornando cada vez mais autodidata. Então você não vai depender tanto assim de professores e tanto assim de cursos. Você vai depender muito, significadamente, de livros. No princípio, você vai trabalhar também bastante com apostilas. Aqui ele não indica, sabe? Você trabalhar com resumos. Resumos eu também não indico você trabalhar com resumos dos outros ainda, né? Resumos de terceira é pior ainda. Trabalhar com seus resumos ainda vai lá, que é um começo, é uma trajetória. Mas com resumo de terceiros é horrível, né? Mas com o tempo você vai passar a necessitar somente dos seus livros, sabe? Os professores não serão tão, assim, necessários, né? E assim também como apostilas de estudo,
Ele fala sobre isso, tá? Ele pontua isso. E eu vou, aqui tem algumas questões que eu não concordo com a fala dele. Que trata... Deixa eu ver aqui onde está. É isso mesmo. Ele fala o seguinte: o que significa isso na prática? Evitem ao máximo usar os dicionários. Aqui eu acho que ele está tratando mais da questão de se traduzir. Provavelmente do latino ou do grego. Eu não tenho muita certeza disso, mas pelo que eu entendi aqui seria isso. Seria você, se você fosse estar fazendo traduções. Ainda assim, isso aqui eu não concordo plenamente com ele. Eu acho que independente de quais estudos você esteja fazendo, principalmente ou não, né? Se for traduções, dicionários se fazem necessários, tá? E ele continua: substituam-no por um vocabulário. Ainda assim, eu acho que se faz necessário os dicionários. Evitem as edições comentadas, substituam-nas por textos áridos e puros. Discordo, tá? Discordo. Pegar os clássicos da Penguin Company, elas são edições, na maioria delas, comentadas, e tem muita literatura e muita leitura de estudo que são comentadas, e que eu acho que os textos de apoio também, né, eles são muito válidos, tá? A Penguin Company, ela vem com texto de apoio, e eu acho que são muito válidos, tá? Tanto para leitura de clássicos, de ficção, enfim, tanto quanto para de estudos. Nisso eu discordo. Eu acho que isso pode ser um auxílio, independentemente de que nível de leitor você seja e esteja, né? Evidentemente, a tradução será menos fácil, menos perfeita, mas será muito mais frutífera. E aqui eu quis entender, né, o que ele disse, porque quando ele fala não use o dicionário, use os vocabulários, é para ir refinando a mente. Mas eu acredito que o dicionário também faça esse trabalho, tá? E os textos de apoio também, e as edições comentadas, eu acho que isso tudo vai refinando a mente. Eu acho que tirá-la ou colocá-la, tá? Tirá-la, você vai estar perdendo. Isso é minha opinião, tá? Eu discordo, nesse caso eu discordo do autor. Evitem principalmente resumos feitos por terceiros, é o que eu falei com vocês antes. Realmente, resumos, quando é da gente, ainda vai lá. Mas resumos de terceiro, realmente não acho que seja um caminho viável. Não acho que seja um caminho que vai render frutos. Então, mexer que a luz ajuda um pouco. Não acumulem livros de cursos. Então, depende. Depende de qual é a sua trajetória, onde está sendo o seu caminho deixa eu ver aqui só, contagem de tempo. Qual seja o caminho que você está trilhando dentro dos estudos, se é acadêmico, se é intelectual. Se for acadêmico, você vai precisar de apostilas, você vai precisar de livros de cursos, então você vai ter que usá-los, certo? Com o tempo pode ser que você venha não necessitar mais dele. Mas no momento, dependendo de qual for o momento que você se encontra, você ainda pode fazer uso deles. E eu, inclusive, não faço muito, mas faço uso de alguns esporadicamente. E não vejo problema nisso, desde que com o tempo a gente vai ganhando um crivo, né, gente? Para poder selecionar essas questões, para ver o que vale a pena ter e o que não vale a pena, né? O que a gente pode colocar e investir o nosso tempo e o que a gente não deve investir o nosso tempo. Mas isso a gente vai ganhar com o tempo também. E para ganhar com o tempo a gente vai ter que andar, às vezes, por autores ruins, por livros ruins, né? Por professores ruins também, né? Que mais tem. Todos esses recursos externos são extremamente prejudiciais, assinala aí. Será necessário dizer que quando vocês copiam suas lições, auxiliados por cúmplices, estão prejudicando-se enormemente? A tendência do preguiçoso é de livrar-se de cada tarefa o mais rápido possível, com o menor esforço possível. O trabalho só é pessoal quando há empenho em vencer os obstáculos pelo esforço do espírito. Eu entendi que aqui ele quis falar daquela questão toda de não use dicionários, não use texto de apoio, tananã, tananã, a questão da preguiça, tá?
Mas se você está aqui vendo esse vídeo, provavelmente você está buscando pela vida intelectual, pela vida acadêmica. A gente às vezes tem uma preguicinha, mas isso a gente vai ter que superar. Você vai ter que superar. Então eu acho que ele estava falando especificamente para os preguiçosos, talvez. Tá? Então, né? Eu vou terminar de ler aqui só esse parágrafo. No princípio, o resultado será pior, muito pior do que os dos outros. Não devemos temer essas humilhações iniciais. E irá melhorando, tornando-se tão bom quanto, em seguida, melhor e finalmente excelente. Então, como ele disse aqui, eu acho que é uma trajetória, sabe? Então não tem problema você usar certos artifícios. Qual é o problema de usar dicionário? Qual seria o problema de se usar dicionário? Né? Eu não sei especificamente como se faz o trabalho de uma tradução, né? Mas acredito que os tradutores usem, façam bastante uso de dicionários e de outros meios, né? Então eu acho que isso é um processo e a gente vai evoluindo. Um momento você não vai precisar mais de professores. Um momento vai chegar que você vai ser autodidata, que você não vai precisar mais de cursos, nem de livros de cursos, nem de apostilas. O livro te bastará. Mas até que esse momento chegue, qual é o problema em ter este auxílio? Tá? Eu não vejo este problema. E ele fala aqui também sobre o método de estudo. Essa parte que eu achei bem legal. E tem aqui uma citação do Descartes, mas eu vou para o primeiro parágrafo que eu marquei, que ele fala sobre... Eu estou olhando a questão do tempo aqui, pessoal, porque as câmeras param de filmar quando dá 29h59, então tem que ficar de olho, senão eu continuo lendo aqui, o negócio já parou. O método não é o pensamento passivo, isto é, aquele que se encontra nos livros ou na boca do professor, mas o pensamento ativo, ou seja, a intelecção que se tem dessa linguagem escrita ou falada. O método é a arte de pensar, é a marcha do espírito em direção ao verdadeiro, são as leis de assimilação intelectual, é o que responde ao como fazer para desenvolver a inteligência. Magnífico isso aqui. Ele realmente acertou em cheio. É quase que isso aqui, eu falo para você, faça um estudo ativo, tá? Faça um estudo ativo. Leia o que você está estudando até em voz alta. Comente com você mesmo. Faça ali aquela ideia funcionar na sua cabeça, funcionar ao seu redor. Sabe? Vai ser estranho no início, talvez. Mas é um exercício. E ele cita Descartes. Eu acho que tem 2 minutinhos ainda. Ó, vai ser para finalizar. Descartes, em seu famoso discurso sobre o método, dizia também: aqueles que caminham muito lentamente podem avançar muito mais se seguirem sempre o caminho reto, diferente dos que correm e dele se afastam. O método deve criar o hábito. O hábito vem da insistência em bem fazer. Cara, é isso. Não precisava nem de encerramento desse vídeo, não. Isso aqui foi perfeito. O hábito do estudo, né? E eu finalizo esse vídeo com isso aqui. Deixo aí para vocês pensarem sobre. E vale a pena, é uma indicação de leitura e de estudo que eu deixo para vocês. De resto era isso. Valeu!